Permanecendo em Cristo, encontrando paz na presença de Deus. Era uma manhã quente de domingo em São Paulo quando Maria Clara entrou na igreja, carregando o peso de 1000 preocupações em seus ombros. As contas atrasadas, o filho adolescente rebelde, o marido desempregado há 3 meses, tudo parecia conspirar contra sua paz. Mas naquele momento, ao cruzar a porta do templo, algo mudou. Uma sensação inexplicável de acolhimento tomou conta de seu coração, como se braços invisíveis a envolvessem num abraço divino. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês, ecoavam as palavras de Jesus em João 15:4, pintadas na parede atrás do púlpito. Maria Clara havia lido essa passagem centenas de vezes, mas só agora começava a compreender seu verdadeiro significado. Permanecer em Cristo não era apenas uma metáfora bonita, era um convite para uma transformação radical de vida. O pastor Antônio, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, começou sua pregação com uma história que tocou profundamente o coração de todos os presentes. Contou sobre um pescador do interior da Bahia chamado José, que enfrentava as tempestades mais violentas do mar com uma serenidade impressionante. Quando perguntado sobre o segredo de sua paz em meio ao caos, José respondia simplesmente: "Eu aprendi que quando estou ancorado em Cristo, as ondas podem balançar meu barco, mas não podem afundar minha alma." Esta verdade simples, mas profunda, é o coração do que significa permanecer em Cristo. Não é uma fuga da realidade ou uma negação dos problemas, mas sim uma conexão tão íntima com o Salvador que sua paz transcende qualquer circunstância. Como a videira e os ramos, nossa vida só floresce verdadeiramente quando estamos conectados à fonte de toda a vida. No Nordeste brasileiro, onde a seca castiga a terra e testa a fé dos sertanejos, existe um ditado popular: Deus escreve certo por linhas tortas. Esta sabedoria popular reflete uma verdade bíblica profunda: mesmo quando não entendemos os caminhos de Deus, podemos confiar em seu caráter. Permanecer em Cristo significa abraçar esta confiança, mesmo quando a lógica humana falha. Voltemos à história de Maria Clara. Naquele culto transformador, ela ouviu o testemunho de Dona Francisca, uma senhora de 70 anos que havia perdido 3 filhos em um acidente trágico. Em vez de amargura, o rosto de Dona Francisca irradiava uma paz sobrenatural. "Eu poderia ter escolhido o caminho da revolta", ela disse com voz firme mas gentil. "Mas escolhi me agarrar ainda mais forte em Jesus. Não porque entendo tudo o que aconteceu, mas porque sei que Ele nunca me abandonou, nem mesmo no vale mais escuro." A congregação ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Dona Francisca continuou: "Permanecer em Cristo não significa que não sentiremos dor. Significa que, mesmo na dor, não estamos sozinhos. É como estar dentro de uma casa durante uma tempestade. Lá fora o vento pode uivar e a chuva pode cair, mas dentro há segurança e calorimetria." Esta imagem ressoa profundamente com a experiência brasileira. Quantas vezes nossas famílias não se reuniram em casa durante as tempestades de verão, compartilhando café e conversas enquanto os relâmpagos iluminavam o céu? Da mesma forma, permanecer em Cristo é encontrar nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses da prisão, declarou: "Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação." Esta não era uma resignação passiva, mas uma paz ativa que vinha de sua união profunda com Cristo. No contexto brasileiro, onde tantos enfrentam desafios econômicos, violência urbana e injustiças sociais, esta mensagem não é apenas relevante, é revolucionária. Consideremos o exemplo de Pedro, um motorista de ônibus no Rio de Janeiro. Todos os dias, ele enfrenta o trânsito caótico, passageiros irritados e a pressão de horários impossíveis. Mas Pedro descobriu um segredo: ele transformou seu ônibus em um santuário móvel. Antes de cada viagem, ele ora brevemente, entregando seu dia nas mãos de Deus. Durante o percurso, em vez de se irritar com as buzinas e xingamentos, ele medita em versículos bíblicos que memorizou. "Meu ônibus é meu templo", ele diz sorrindo. "Ali, entre as catracas e os bancos, eu encontro Deus." Esta prática de Pedro ilustra uma verdade fundamental sobre permanecer em Cristo: não é algo reservado apenas para os momentos de culto na igreja. É um estilo de vida, uma disciplina diária de manter nossa mente e coração conectados à fonte divina. Como diz o Salmo 1, o justo é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham.
No sertão brasileiro, existe uma árvore chamada umbuzeiro, conhecida como a árvore sagrada do sertão. Durante as secas mais severas, quando tudo ao redor parece morto, o umbuzeiro permanece verde e dá frutos. Seu segredo? Raízes profundas que alcançam reservas de águas subterrâneas. Assim deve ser nossa vida espiritual, raízes tão profundas em Cristo que mesmo nas secas espirituais, continuamos frutificando. A irmã Carmen, missionária há 30 anos nas favelas de Recife, compartilha sua experiência. Quando cheguei aqui pela primeira vez, fiquei chocada com a pobreza e violência. Pensei em desistir muitas vezes. Mas aprendi que minha força não vinha de mim mesma, mas de minha conexão com Cristo. Cada manhã, antes do sol nascer, eu passo 1 hora em oração e leitura bíblica. Não é religiosidade vazia, é como respirar. Sem isso, eu sufoco espiritualmente. Esta disciplina espiritual que a irmã Carmen descreve não é exclusiva para missionários ou pastores. É acessível a todos, à dona de casa em Manaus, ao empresário em Curitiba, ao estudante em Salvador. Permanecer em Cristo começa com decisões pequenas mas consistentes: acordar 15 minutos mais cedo para orar, ouvir louvores durante o trajeto para o trabalho, meditar em um versículo durante o almoço. Mas precisamos ser honestos, permanecer em Cristo não é sempre fácil. Há dias em que Deus parece distante, quando nossas orações parecem bater no teto e voltar vazias. É nestes momentos que nossa fé é verdadeiramente testada. Lembro-me da história de Jacó lutando com o anjo, ele não desistiu até receber sua bênção. Às vezes, permanecer em Cristo significa persistir mesmo quando não sentimos sua presença imediatamente. Ana Paula, uma jovem médica de Brasília, compartilha seu testemunho. Durante minha residência, trabalhava 36 horas seguidas. Estava exausta física e espiritualmente. Houve momentos em que questionei se Deus realmente se importava. Mas continuei me agarrando às promessas bíblicas, mesmo quando não as sentia. Foi como plantar sementes no escuro, não via nada crescer, mas continuava regando com fé. Meses depois, percebi que havia desenvolvido uma resiliência espiritual que nunca tive antes. A paz de Deus havia se tornado mais real para mim do que minhas próprias emoções. Este testemunho nos lembra que permanecer em Cristo não é baseado em sentimentos, mas em fé. É uma escolha diária, às vezes feita momento a momento, de confiar em Deus independentemente das circunstâncias. Como Jesus disse em João 14:27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece é condicional, depende de circunstâncias favoráveis, contas bancárias cheias, relacionamentos perfeitos. Mas a paz de Cristo é diferente. É uma paz que permanece mesmo no meio da tempestade, porque não está ancorada nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Retornando à nossa amiga Maria Clara, após aquele culto transformador, ela tomou uma decisão. Em vez de esperar que seus problemas desaparecessem para então buscar paz, ela escolheu buscar a paz em Cristo em meio aos problemas. Começou acordando 30 minutos mais cedo para ter seu momento devocional. Criou o hábito de, antes de reagir a qualquer situação estressante, fazer uma pausa e sussurrar uma oração rápida. As mudanças não foram imediatas ou mágicas. As contas continuavam chegando, o filho ainda era rebelde, o marido ainda estava desempregado. Mas algo fundamental havia mudado, Maria Clara havia mudado. Ela descobriu uma fonte de força que não dependia das circunstâncias. Quando o filho chegava tarde e alcoolizado, em vez de gritar, ela orava silenciosamente e então conversava com amor firme. Quando o marido ficava deprimido, ela se tornava um pilar de esperança, lembrando-o das promessas de Deus. 6 meses depois, o marido de Maria Clara conseguiu um emprego. Não era o trabalho dos sonhos, mas era a provisão divina. O filho, tocado pela transformação que via na mãe, começou a frequentar o grupo de jovens da igreja. As contas foram sendo pagas, uma a uma, às vezes de formas que só podiam ser descritas como milagrosas. Mas o maior milagre havia acontecido no coração de Maria Clara, ela havia aprendido o segredo de permanecer em Cristo. O Brasil é uma terra de contrastes, riqueza e pobreza, alegria e sofrimento, fé e desesperança coexistem lado a lado. Em meio a essa realidade complexa, a mensagem de permanecer em Cristo não é escapismo religioso, mas uma âncora espiritual que nos permite navegar pelas águas turbulentas da vida com esperança e propósito.
Pensemos nos pescadores de Itacaré, na Bahia, que saem ao mar antes do amanhecer. Eles conhecem os perigos, correntes traiçoeiras, tempestades repentinas, o risco constante. Mas também conhecem a importância de uma boa âncora. Quando a tempestade vem, eles lançam a âncora e esperam. Não podem controlar o mar, mas podem permanecer seguros. Permanecer em Cristo é lançar nossa âncora espiritual nele. Não podemos controlar as tempestades da vida, mas podemos escolher onde ancoramos nossa alma. E quando escolhemos Cristo, descobrimos que Ele não apenas nos segura, Ele nos transforma. O processo de transformação é gradual, como o amadurecimento de uma fruta. No interior de Minas Gerais, os produtores de café sabem que os melhores grãos vêm de plantas que enfrentaram algum estresse, seja altitude, temperatura ou solo. O desafio força a planta a desenvolver sabores mais complexos e ricos. Da mesma forma, permanecer em Cristo durante os desafios da vida desenvolve em nós um caráter mais profundo e uma fé mais robusta. Padre Miguel, que serve numa paróquia na periferia de Fortaleza, observa: vejo todos os dias pessoas que têm muito pouco em termos materiais, mas são ricas espiritualmente. Elas descobriram que quando você não tem mais nada para se agarrar exceto Deus, você descobre que Deus é tudo o que você precisa. Esta verdade ecoa através dos séculos, desde os primeiros cristãos que enfrentaram perseguição até os crentes modernos que enfrentam os desafios do século XXI. Permanecer em Cristo não é uma fórmula mágica para uma vida sem problemas, mas uma promessa de presença divina em meio a qualquer problema. À medida que nossa jornada com Maria Clara chega ao fim, encontramos ela 3 anos depois daquele domingo transformador. Agora ela lidera um grupo de mulheres em sua igreja, compartilhando com outras o que aprendeu sobre permanecer em Cristo. Não sou perfeita, ela diz ao grupo. Ainda tenho dias difíceis. Mas aprendi que minha paz não depende da ausência de problemas, mas da presença de Cristo. Uma das mulheres no grupo, Letícia, uma empresária que acabou de passar por um divórcio doloroso, pergunta: mas como você faz quando parece que Deus está em silêncio? Maria Clara sorri com compreensão. Querida, o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes Ele está trabalhando nos bastidores de formas que não podemos ver. Continue permanecendo nele, mesmo no silêncio. É como plantar na época certa, você não vê nada acontecendo na superfície, mas embaixo da terra, as raízes estão crescendo. Esta sabedoria, nascida da experiência e refinada pelo sofrimento, é o tipo de conhecimento que não pode ser aprendido em livros, apenas vivido. É a sabedoria de Jó que, após perder tudo, declarou: eu sei que o meu Redentor vive. É a sabedoria de Davi que, fugindo de Saul pelas cavernas do deserto, escreveu alguns dos salmos mais belos sobre a presença de Deus. No final, permanecer em Cristo é tanto um mistério quanto uma escolha. É mistério porque envolve uma dimensão espiritual que transcende nossa compreensão completa. Como pode o Criador do Universo habitar em nossos corações? Como pode sua paz superar nosso entendimento? Não temos todas as respostas, mas temos o convite. E é também uma escolha, uma decisão diária, às vezes feita hora a hora, de buscar Cristo, de meditar em Sua palavra, de viver em comunhão com Ele. É escolher a gratidão sobre a amargura, a esperança sobre o desespero, o amor sobre o ódio. É reconhecer que, sozinhos, somos fracos, mas nele somos fortes. Enquanto o sol se põe sobre as montanhas de Minas, sobre as praias do Nordeste, sobre a floresta amazônica e sobre as cidades movimentadas do Sul, milhões de brasileiros encerram mais um dia. Alguns em mansões, outros em barracos. Alguns com mesa farta, outros com o básico. Mas todos aqueles que aprenderam a permanecer em Cristo compartilham algo em comum, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. Esta é a promessa para você hoje, querido leitor. Não importa onde você está ou pelo que está passando. O convite permanece aberto: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Permanecer em Cristo não é apenas possível, é o propósito para o qual fomos criados. Como o peixe foi feito para a água e o pássaro para o ar, nós fomos feitos para viver em comunhão com nosso Criador. Que você possa, como Maria Clara, descobrir que no centro da tempestade existe um lugar de paz perfeita. Que você possa, como os santos que vieram antes de nós, aprender que permanecer em Cristo não é escapar da vida, mas abraçá-la plenamente, sabendo que não caminhamos sozinhos.
E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Amém, e que assim seja na sua vida, hoje e sempre.